eu vou. Pronto. Olá, voltei. Vocês me ouvem? E me conseguem me ver de novo? Sim, Sim, conseguimos Ó, ver. Não, e, tá, ouvi agora, viu? e me Não. ouve bem, né? Tá me tá ouvindo bem? vendo Sim, também. Ótimo. Uhum. Então vamos lá, gente. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite a todos e a todas. E vamos começar. E eu gostaria que alguém só me norteasse, que eu vou fazer agora o espelhamento é, do slide. Vocês conseguem Sim, enxergar já tá. direitinho? Você pode aumentar ela, a Pronto, apresentação. ampliei. Tudo bem? Não apareceu ampliado, Anderson. Ainda apareceu Aqui a tá, gente. aqui tá ampliado para mim. Estranho, né? Consegue, Cândida? E Não, agora? também não, mesma coisa. Mas dá para ir, dá para ver, acho que dá para ver. Espera aí. Vou ampliar de novo, tá? É. Coloque F5, Anderson. Então, tô fazendo assim. E Não não tá indo, ampliou? né? Ainda não. Ó, gente. Aí, agora, veja. Nada. Não. Não. Pra- Eu tô achando que é o Zoom, tá? O Zoom, ele tem algumas estratégias. Assim não dá. Vocês não conseguem. Não. Mostra o slide bem pequenininho. Mas Oxente. a gente enxerga qualquer coisa. Hum? Não consegue, mas... Deixa eu ver aqui, tá? Um momentinho, vamos ver de novo. Vou parar aqui. Vou voltar, vou de novo. Espelhar de novo para ver. E agora, nada? Tá da mesma forma, Anderson. E agora também não? Não, não está abrindo como modo de apresentação, não. Mas também não tem problema, dá para enxergar, tá? Agora eu queria entender por que não está apresentando, né? se Bom, virar a tela do celular, girar o celular, fica maior, dá para ver. eu estou aumentando aqui o slide, mas não é legal. Seria
Mas Anderson, mas é pertinente sua fala que pode ser do Zoom, porque eu acho que a professora Delma, quando apresentou também, ela não conseguiu deixar ampliado, Eu tô se eu achando, não me porque a semana. engano. É, mas enfim. o pessoal da prefeitura está dizendo que tem que salvar em PDF. Está salvo em PDF, Anderson? Não é isso, não. Ah, Provavelmente é o Zoom com a compatibilidade do PowerPoint, entendeu? Acontece assim. Mas podemos ir, né? Esse material vai ficar disponibilizado também, tá? Podemos, Cândida, tranquilo. me ouve bem, né? Então podemos começar o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula ao vivo. A gente começa agradecendo, né, a vocês que estão e se dispõem a estar conosco também. Isso é importante, né? Eu sempre digo, eu estou conversando com colegas de trabalho e isso me dá uma tranquilidade de poder refletir sobre aspectos que do dia a dia, né, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente já leu, já compreendeu, mas tudo é permeável, né? Tudo nada é fixo, né? A gente solicita que quem está com o microfone ligado, por favor, desligue os microfones e aí a gente vai fazer os nossos combinados, né? A primeira coisa é o combinado, né, dos nossos microfones, para que a gente possa ter ter uma aula mais tranquila. Cândida, ou alguma colega que esteja aí, vocês podem me indicar quando tiver pergunta no chat, porque aí aqui eu não consigo enxergar, né? Alguém poderia ficar responsável para que a gente possa, se tiver alguma pergunta no chat, vocês passarem para mim? Pode ser? Sim, Anderson, Paulo, só eu só tenho uma dúvida. Você prefere que seja, sei lá, bloco de duas ou eu posso fazer intervenção Eu acho que pode fazer intervenção, né? Porque aí a na gente já sua vai fala, né? dialogando, não tem problema. A mesma coisa, se o aluno quiser, pode levantar a mão, abrir o microfone e intervir, não tem problema também, tá certo? Certo, tranquilo. Vou Viu? ficar atenta aqui no chat. Pronto, gente. Então, na nossa noite de hoje, a gente começa a dialogar sobre tecnologias assistivas, suas caracterizações, e, por fim, a gente vai fazer um passeio quando a gente conversa um pouco sobre comunicação aumentativa e alternativa. Todo esse caminho, né, que nós estamos trilhando, né, é pensar que o processo de inclusão educacional do aluno com deficiência, ele deve ser pensado a partir de cada especificidade. E aí a tecnologia assistiva, ela é um recurso pedagógico acessível, né? A tecnologia é uma potência, vou dizer assim, dentro das salas de recurso, dentro do atendimento educacional especializado, justamente porque muitas das vezes a tecnologia assistiva ela vai atender às especificidades desses seres humanos, né? Com deficiência, com transtorno do espectro autista ou outro transtorno, né? Ou aluno de altas habilidades. Dentro dessa perspectiva de pensar, né, a tecnologia assistiva enquanto recurso pedagógico, ferramenta tecnológica, né, ferramenta de alta potência de funcionalidade e especificidade na sala de aula, seja na sala de recurso ou na sala regular, é que a gente pensa essa escola para todos, né? E essa escola para todos é exatamente quando essa escola para cada um. Então, os recursos de tecnologia assistiva, eles têm o seu valor, o seu espaço, porque ele vai ser agente, né, funcional
desse ser humano que possui uma especificidade. E aí essa escola, ela torna, quando eu tenho, quando eu desenvolvo o meu processo, inclusive, em sala de aula, né? Eu estou aí contemplando essa escola, uma escola para todos, e que a partir da especificidade, nós adentramos no mundo, né, de cada aluno, de cada aluna, quando chega a nós. Então, pensar sempre isso, da essencialidade da tecnologia assistiva dentro desse processo, né, de formação nosso enquanto professores especialistas que seremos, né, que vocês se tornarão daqui a um tempo e que são capazes de pensar possibilidades de melhoria da qualidade de vida, melhoria da independência e melhoria, né, da autonomia de seres humanos que por muitos anos, né, nunca tiveram oportunidade. Então, pensar sobre esses aspectos da tecnologia assistiva, tá? Vocês me ouvem? Tá me ouvindo? Claro, bem claro, Anderson. Ok. Eu só tô aqui. Pronto. Passou. Estamos no segundo slide. Vocês conseguem enxergar aí? Ainda no primeiro. Ainda não. Não, né? Algumas pessoas colocaram sim, mas comigo aqui ainda não voltou, não. Não Mas aí avançou. provavelmente vai ser a oscilação de cada internet, entendeu? Eu vou Sim, pode ser. eu vou de novo, só para gente pronto. Então, gente, nós estamos no nosso segundo encontro, né? Então a gente vai falar sobre reflexões sobre recursos pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa e alternativa, né? Que está lá no texto 2, né? O texto 1 perpassa por conceitos, né? Básicos da tecnologia assistiva, e hoje nós iremos, né, permear por essas reflexões. Nós temos um lembrete, né? A nossa próxima aula será no dia 22, tá? No dia 22 de fevereiro, tá? E vamos falar um pouco sobre a nossa avaliação. A nossa avaliação, ela vai estar aberta, né? A partir de amanhã, tá? E dentro da avaliação, a gente pede, gente, que, por favor, atentem aos áudios. Por favor. Ok, obrigado. Então, nós estamos falando sobre avaliação, né? Que a nossa avaliação, ela está lá já no AVE, eu já coloquei, e vai estar disponível para vocês amanhã, né? E dentro dessa avaliação, como será essa avaliação? Vocês vão identificar um aluno com deficiência, um aluno com transtorno ou um aluno com altas habilidades. Vocês que vão escolher, né, esse aluno para que vocês conheçam esse aluno e construam um recurso de tecnologia assistiva. Então, no template da avaliação, que já está lá disponível, né, no campo da avaliação, vai ter o passo a passo como vocês vão fazer. Então, como é que vai lá? Vocês vão baixar o arquivo que está lá, tá bom? E vocês vão exclusivamente colocar, né, ou vai responder o template. E vocês vão conhecer um aluno. Ah, professor, eu não tenho esse ano aluno com deficiência. Você já teve um aluno, né? A sua colega tem. Então, a importância desse momento de avaliação é que vocês conheçam um aluno. Ah, professor, minhas aulas só vão começar daqui a 15 dias, então vou perder tempo. Vamos lá
né, vamos procurar um aluno que você já conheça, que é um aluno da sua escola, um aluno do seu colega, mas um aluno que possua deficiência, né, e vocês consigam compreender, né, a dinâmica deles. Então, conhecer o aluno, idade do aluno, né, então entender sobre as necessidades do aluno, e aí vocês irão escolher um recurso de tecnologia assistiva, né, e vão responder todas as minhas perguntas. São 5 perguntas, né, que estão lá no template, tá bom? É uma atividade prática, né, que nós iremos estar nesse momento apresentando. Ah, professor, eu preciso apresentar essa tecnologia para o aluno que eu vou fazer? Não, eu só quero que vocês conheçam esse aluno, tá? E a partir do conhecimento vocês identifiquem a necessidade dele e, consequentemente, escolha um tipo de tecnologia assistiva, né? E respondam os questionamentos que estão lá no template, tá certo? Então, o template vai estar também disponível juntamente com lá no quadradinho, lá no campo da avaliação. Então, vai estar aberto a partir de amanhã, né? E vocês terão até o dia 3 de março para postar no AVA, né? E aí eu quero pedir a vocês que não deixem para fazer essas coisas de última hora. A gente sabe, né, do corre de vocês, do corre-corre, mas não deixem. Então, eu estou abrindo com antecedência justamente para vocês terem tempo suficiente, né, para conhecer o aluno, pensar, né, melhor, estudar um pouco e aí vocês construírem lá no final, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham êxito, tá? Todos os colegas, os tutores estão agora, todos estão aí à disposição para poder a gente finalizar esse módulo de forma positiva, tá bom? Então, vamos lá. Podemos passar? Vocês conseguem? Pode passar, professor. Pronto. Conseguem enxergar aí? Peraí. Anderson, acho que automaticamente ele não vai, não. Tem que clicar na lateral, né? Nessa coluna da esquerda, que fica os templates, os slides. Não, os templates estão lá no sistema, tá bom? Não, eu tô falando da apresentação, tipo, slide 3. Você tem que clicar no número 3 do slide, porque se for automaticamente no botãozinho de avançar, acho que ele não vai. Ah, o meu está avançando. Você está vendo o que aí? Por exemplo, agora. Tá no slide 2 para mim. Eu já estou no 3. Oxente. E agora? Agora foi. Agora foi, sim. né? Pronto. Para Eu vou Souza então. 2017, não é Perfeito. isso? Então, gente, a gente vai aqui trazer 3 reflexões, que são de 3 reflexões de professores aqui da Universidade Federal de Sergipe. Uma é a professora Rita de Cássia Souza, uma professora que eu particularmente estimo muito, com muito respeito, uma idealizadora, uma professora que luta até hoje pelas causas da inclusão educacional da pessoa com deficiência em nosso estado. Então, ela, num livro que ela trata sobre recursos pedagógicos, tecnologia assistiva, ela diz o seguinte, que precisa-se buscar soluções que amenizem as dificuldades e viabilizem a construção do conhecimento dos alunos, para que a gente possa compreender o que é a tecnologia assistiva, qual é o lugar dela. Então, precisar buscar soluções que amenizar as dificuldades e viabilizar a construção do conhecimento do aluno. Esse é o campo, né, que a gente pode pensar sobre tecnologia assistiva. Por quê? Porque todos os nossos alunos com deficiência, com transtorno ou altas habilidades, em sua maioria, sofrem com a discriminação e a falta de profissionais qualificados para atender às suas necessidades educacionais. E é por isso que a gente está aqui, né,
essa pós-graduação em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela é de fundamental importância, porque nós já começamos a nos apropriar melhor sobre os conceitos, sobre as concepções que a educação inclusiva nos exige, né? Então, as escolas, quando os recebem esse aluno, eles querem que os mesmos se adaptem e aprendam da mesma forma que os ditos normais. E é isso a gente não pode, a gente precisa compreender, né, o processo, o que nós chamamos de equidade. Então, equidade é ofertar aquilo que ele precisa, mas para que eu oferte aquilo que eu preciso respeitar o ritmo, a forma, o tempo de aprender, o querer aprender. Por isso que na educação especial, na educação inclusiva, a gente fala muito da flexibilização, da necessidade de adaptação, justamente para que a gente não adentre em um processo de reprodução automática, né, dentro da sala de aula, né, que todos aprendem de uma forma. Então, dentro disso, nós precisamos compreender as tecnologias assistivas para que elas nos ofereçam condições essenciais dentro do processo inclusivo. E aí, o professor Vasconcelos, ele disse que o seguinte: as tecnologias existentes na escola favorecem positivamente os processos educacionais. Perfeito. Mas aí a gente já pode refletir o seguinte: não adianta eu ter tecnologia, não adianta eu ter sala de recurso, não adianta ter o atendimento educacional especializado, se os professores, se os profissionais da educação, eles não conseguem, eles não sabem manusear, eles não sabem identificar, eles não sabem, né, produzir uma tecnologia, né? E é o mesmo professor Vasconcelos, ele diz o seguinte, que através das tecnologias, a partir da mediação atuante, que as potencialidades se afloram. E é sobre essa primeira frase, né, desse contexto aqui, refletido pelo professor Vasconcelos, que a gente diz o seguinte, né, as tecnologias assistivas, nós precisamos saber mediar, nós precisamos saber identificar, nós precisamos saber utilizar. Porque é esse mecanismo de saber mediar, de saber utilizar, de saber compreender, de saber identificar, que eu potencializo, né, o nosso aluno, porque eu oferto a essa tecnologia a partir da necessidade essencial do nosso aluno, tá bom? Então, a gente começa a refletir as tecnologias assistivas a partir, né, de conceitos dentro do processo de inclusão que são essenciais para os desdobramentos da sua funcionalidade. Vou passar, consegue enxergar? Está conseguindo aí? Estou no slide 4 já. Consigo? Vocês enxergam direitinho, gente? Sim. Perfeito. Sim, Ok. E aí, a gente começa a refletir sobre as tecnologias assistivas contribuindo para a escola, né? Então, eu trouxe aí 3 imagens, né? A primeira imagem é uma mão mecânica e uma mão humana, né? A segunda imagem, de cima para baixo, nós estamos vendo ali um adaptador de caneta. Em cima, eu estou enxergando uma tecnologia, estou enxergando uma prótese, uma mão mecânica. Embaixo, eu estou vendo ali um adaptador de caneta. E a última imagem, eu estou também ali, né, observando uma prancha com letras, com figuras, ou seja, uma prancha de comunicação. Eu quero dizer a vocês aqui que tudo isso é tecnologia assistiva. Tudo isso. Então, a gente começa a perceber que as tecnologias assistivas, elas podem ter uma perspectiva macro e uma perspectiva micro
no ponto da materialidade, no ponto do custo, vamos dizer assim. Então, a gente pode imaginar uma tecnologia barata e uma tecnologia cara. E aí eu poderia já perguntar, professor, as baratas, elas têm a mesma funcionalidade do que as caras? E é sobre isso que a gente tem que entender. Não existe tecnologia maior, não existe tecnologia menor. A tecnologia, ela é a partir da sua funcionalidade. Então, não existe, no ponto de vista de custo, né? No ponto de vista financeiro, o que nós precisamos compreender é que as tecnologias assistivas, elas podem ser de baixo custo, de alto custo, alta tecnologia, baixa tecnologia, mas todas elas são essenciais. Isso vai depender da necessidade do nosso aluno. Então, a gente começa a refletir dizendo que a tecnologia assistiva, como recurso de acessibilidade, ela possui fundamental importância para consolidar e favorecer, potencializar uma educação que as torne inclusiva para todos. E aí é um princípio de equidade. Mais adiante, né, a gente reflete dizendo que a interação entre o aluno com deficiência e o professor, a partir do uso da tecnologia assistiva, deve ser vista como algo que vai além da própria capacidade inerente ao processo funcional do recurso. Então, nós precisamos compreender, né, que o nosso lugar enquanto professor de AE, enquanto professor de sala de recurso, é fundamental importância compreender esse lugar. Anderson, se eu estivesse na sala de recurso agora, ultimamente trabalhando nela. Então, porque era a minha ação, do meu olhar, da minha perspectiva, da minha atenção frente ao meu aluno, da minha observação, do meu conhecimento, dos meus estudos, que eu vou olhar para o aluno e dizer, não, esse aluno está precisando de uma tecnologia assistiva que favoreça o processo de escrita dele. Então, eu tenho um aluno que tem um déficit de escrita, mas ele tem, de repente, um espasmo. Ele é um aluno com paralisia cerebral que nunca, né, ele conseguiu fazer o movimento de pinça, por exemplo. Então, eu preciso identificar qual é a tecnologia assistiva essencial, funcional, para que o meu aluno comece, né, o seu movimento psicomotor. Né? Então, veja bem, nós precisamos compreender de forma aberta a funcionalidade e o uso das tecnologias assistivas, porque não adianta, ele não consegue segurar a caneta, mas ele não consegue segurar a caneta por quê? Qual é a especificidade dele? Qual é a ausência de funcionalidade física, motora dele? Então, nós precisamos compreender isso e entender a minha responsabilidade enquanto professor no processo de mediação, que essa mediação vai exigir de nós, professores de sala de recurso do atendimento educacional especializado, conhecimento. Né? E é por isso que eu digo a vocês, leiam, verifiquem, busquem, conversem, tire dúvida. É esse processo, o processo é esse, não existe outro processo que não seja mesmo de apropriação, de entendimento, para juntos irmos construindo uma cultura inclusiva nas nossas escolas, nos nossos espaços, tá bom? E aí a gente vai passando, como é que a gente pode conceituar, né, a tecnologia assistiva? Né? E aí a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o termo tecnologia assistiva, né, ele é uma palavra americana que é traduzida aqui no Brasil, né, oficialmente em 88. Então, nós precisamos pensar que as tecnologias assistivas são novas, elas são bem novinhas no ponto de vista da ciência, no ponto de vista da categorização das suas funcionalidades, né? Mas lá, ela chega ao Brasil, né, tendo
uma importância, um elemento, né, muito importante que compõe, né, as leis brasileiras para pensar, né, sobre as necessidades das pessoas com deficiência, a necessidade do autismo, a necessidade das pessoas com altas habilidades e superdotação. Mas, assim, em 2006, né, que foi o primeiro governo do presidente Lula, nós precisamos pensar sobre o lugar da tecnologia assistiva, porque foi em 2006, né, por meio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, né, que é da Presidência da República, que surge a portaria número 142, que institui o Comitê de Ajudas Técnicas, né, que esse comitê ele reuniu diversos profissionais, diversos pesquisadores de áreas distintas, né, para que pudesse criar esse grupo especialista de brasileiros, né, e representassem os órgãos do governo, né, os órgãos da iniciativa privada e definir qual seria o melhor conceito de tecnologia assistiva. Então, na verdade, o conceito de tecnologia assistiva, ela nasce em 2006, através do Comitê de Ajudas Técnicas, que nós temos aqui um dos maiores especialistas em tecnologia assistiva, que é o professor Galvão Filho, que ele é professor da Universidade do Recôncavo da Bahia, né, que é aqui em Feira de Santana, né, Universidade Federal, desculpe, do UFRB, que é o Recôncavo da Bahia, e ele está aqui vizinho a gente, né? Ele mora em Feira de Santana, que para mim é o maior hoje pesquisador em termos de tecnologia assistiva. Ele é engenheiro, né? E ele tem um conhecimento bastante amplo. Então, a conceituar, né, a partir do Comitê de Ajudas Técnicas, a definição, conceituar tecnologia assistiva, a primeira coisa é compreender como área do conhecimento. Então, tecnologia assistiva também ela é uma área do conhecimento de caráter interdisciplinar, né? Então, por que de caráter disciplinar? Porque vários profissionais eles estão juntos pensando, né, o que deve ser a tecnologia assistiva. Então, é uma área do conhecimento de caráter interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência, ou uma pessoa que possui uma incapacidade ou uma mobilidade reduzida, né? E aí tudo isso para quê? Para que haja autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, dentro desse grande conceito de tecnologia assistiva, nós estamos hoje, né, nesse módulo, conhecendo o quê? Recursos, conhecendo produtos. Então, nós estamos hoje conhecendo os produtos, os recursos pedagógicos acessíveis, ou seja, recursos, né, que promovem a funcionalidade desses seres humanos que, de alguma forma, possuem ou deficiência, ou incapacidade, ou mobilidade reduzida. Tudo bem, gente? Podemos passar? Compreendido? Podemos? Podemos, Anderson. Beleza. Obrigado, Cândida. Gente, ó, eu preciso da devolutiva de vocês, não me deixa aqui falando só não, tá? E aí, o professor Galvão Filho, né,
trouxe uma reflexão bastante interessante. E eu trouxe essa figura de vários caminhos, né? E no meio, no centro, né, dessa figura, eu me coloco, né? E aí eu chamo todos vocês, para se colocar nesse ponto central, né, de várias estradas, de vários caminhos, de várias perspectivas. E é sobre isso. Nós, professores da sala de recurso, do atendimento educacional especializado, ou um professor especialista que está no ensino regular, ele precisa estar aqui, né? E olhando esses caminhos como todos os caminhos com possibilidades. Todos os caminhos podem dar certo, mas aí a gente vai precisar escolher o melhor caminho. É sobre essa ação da escolha que eu trago a reflexão para hoje à noite, para que a gente possa, de fato, entender as tecnologias assistivas e escolher a melhor. Porque eu não posso escolher 10 de vez, eu não posso escolher 5, mas eu posso escolher uma, né, que é o meu caminho. E é a partir dessa escolha que eu vou conhecendo o meu aluno melhor, que eu vou percebendo a sua manifestação, que eu vou compreendendo, né, o seu feedback, né? E aí, para isso, nós precisamos ter uma relação de empatia, de confiança para com os nossos alunos, para que a gente, de fato, os conheça melhor e, com isso, eu identifique e escolha a melhor tecnologia assistiva. Então, o professor Galvão Filho, ele e a professora Terezinha Miranda reconhecem que o emprego das tecnologias, por mais promissor que possa ser, está invariavelmente sujeito às restrições de ordem cultural, econômica, social, e convém examinar com realismo. O que eu quero dizer é isso. Não adianta a gente querer achar que nós teremos um software de comunicação aumentativa às vezes. Mas a gente pode não ter o software, mas a gente pode ter o quê? Uma prancha. A gente pode começar a construir, né, um catálogo de letras. Eu posso construir um catálogo de comunicação básica, né, quando a gente chama isso de comunicação aumentativa e alternativa. Então, a gente precisa pensar e ser realistas no nosso dia a dia da nossa escola. Como é que a gente pode construir um processo inclusivo diante daquilo que eu tenho? Né? E aí essa necessidade que a professora Terezinha Miranda, junto com Galvão Filho, traz para que a gente não fique nesse lugar de dizer, olha, o Estado não me dá, a prefeitura não me dá, a minha coordenadora não me dá. Mas não é sobre isso, né? Existe uma tensão entre as possibilidades oferecidas pelas tecnologias, né? Elas estão a todo momento em constante mutação e movimento, e as condições de sua aplicação. Então, eu posso ter uma tecnologia, mas eu posso não ter condição de aplicar a ela. Eu posso querer uma tecnologia, mas eu não tenho condição de ter ela. Então, esse campo do sistema social e educação, né? E os modos de gestão, porque aí adentra o processo da gestão educacional, nós precisamos de diretores mais atentos, diretores mais flexíveis, coordenadores também que nos ajudem. Por quê? Não é o professor da sala de recurso que vai resolver o problema do aluno sozinho. Não é o professor do AE que vai resolver o problema sozinho. É a escola, né? E esse modos de gestão nós precisamos, enquanto especialistas, né? E futuramente nós vamos ter um módulo sobre projetos que é justamente isso. Um professor especialista em educação especial, em educação inclusiva, por mais que ele não esteja na sala de recurso, mas ele pode começar a perceber e a desenvolver projetos inclusivos. Projetos que convoquem o chão da escola, que convoquem a escola a refletir sobre a
as suas relações, como é que ela vê o aluno com deficiência, como é que a gestão vê o aluno com deficiência. Todos estão envolvidos nesse contexto, e aí nós vamos construindo, né, um espaço, né, aonde se construa a possibilidade, um espaço que possui possibilidades e juntos possamos construir uma escola mais inclusiva, mais aberta. Tudo bem? E aí, gente, pensando, depois de conceituar tecnologia assistiva, quais são os objetivos da tecnologia assistiva? Né? E aí eu trouxe várias figuras, né, materiais escolares, favorecendo aí recorte, escrita e leitura. Veja que aqui nós estamos vendo produtos, recursos extremamente palpáveis, não é isso? Tudo aqui a gente pode adaptar. Todos essas tecnologias a gente pode adaptar. E aí vocês começam a entender qual é o objetivo desses recursos. Proporcionar à pessoa com deficiência, ao aluno com a deficiência, ao aluno com transtorno, ao aluno com altas habilidades, maior independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, os objetivos da tecnologia assistiva é independência, qualidade de vida, inclusão social. E eu incluiria aqui autonomia também. É nesse momento que um aluno não pode cortar, e aí, a partir do momento que a gente faz uma adaptação, pega uma mola adaptativa para a tesoura e ele começa a cortar. O momento que ele não pode escrever, que eu faço uma adaptação da minha escrita, né? Um momento que o aluno não oraliza, eu construo um mecanismo de comunicação aumentativa, né, de forma ali com a madeira, com letras, e vou apresentando a ele as letras, vou apresentando a ele palavras, e ele vai me constituindo, e esse aluno não oraliza, mas esse aluno aprende, né? É um produto aqui, né, um recurso que pode simplesmente num suporte de livro. Eu tenho seres humanos, né, essencialmente os paralisados cerebrais, que não têm, né, uma condição psicomotora eficiente para passar as folhas, para segurar um livro. Um suporte já utiliza. Então, nós precisamos pensar, né, os objetivos da tecnologia como essenciais, né, e que fazem a diferença na sala de recurso, fazem diferença na escola. Então, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de ambiente, habilidade, né, de seu aprendizado, que o aluno ele começa a interagir, a ser pertencente, a se tornar, a ter a sensação de pertencimento. Né? Ele se torna, ele diz, não, eu estou na escola porque eu estou aprendendo, eu estou começando a utilizar, eu estou escrevendo. Gente, isso faz muito sentido para um ser humano. Né? Se a gente se imagina como seríamos nós, né, analfabetos, ou como seríamos nós sem condição de pinça, sem condição motora. Então, a gente precisa pensar mesmo na funcionalidade. E esses objetivos da tecnologia assistiva é que vão, de certa forma, permanecer vivo o processo de inclusão educacional na escola. Tá? Porque se não existe tecnologia, se não existe possibilidade de utilização de tecnologia na escola, dificilmente os alunos com deficiência que necessitam da tecnologia, os alunos autistas que necessitam da tecnologia, eles aprenderão, eles terão maior independência, automaticamente qualidade de vida, tá bom? Então, a partir do conceito, pensar os objetivos da tecnologia assistiva. E aí... Pessoal, antes de passar, temos uma pergunta aqui no Pois chat. não, Rubens ótimo. perguntou:
Quando a gente utiliza ferramentas para a tradução simultânea, podemos dizer que também temos um Uma- recurso, uma tecnologia assistiva? Sim, sim. Por quê? Porque é a tradução simultânea que favorece o aprendizado, a compreensão do outro lá atrás, compreende? Entende? Eu entendo que sim, espero que o Rubens também. Tem outra Entendi, pergunta. deu para entender. Ah, ótimo, Rubens, que você falou. Beleza, É, Rubens. eu fiquei quando eu vi a foto, né, do suporte de livro, e aí eu fiquei pensando em todos os recursos que a gente tem de ergonomia, né? Porque a Perfeito, pandemia, né, alertou para a nossa postura, né, enquanto, né, perfeito. pessoas para, né, Uhum, enfim, para evitar uhum. uma disfunção, né, assim, ou uma má postura. E aí, talvez, se a gente começasse a observar melhor, né, para esses recursos que são prontos, né, já existem, Sim, né, são sim, recursos de sim, sim, ergonomia, normalmente sim. ligados ao home office, mas que Uhum. pode ser que eles ajudem o aluno nesse momento, principalmente quando ele está na sala do AE, né? Então, nesse caso, eu não posso confundir como tecnologia assistiva. Por exemplo, Um recurso de de ergonomia, ergonomia, não. A não ser que, para ele se desenvolver, eu preciso, por exemplo, uma cadeira de roda motorizada. Uma cadeira de roda, independente de ser motorizada ou não, é uma tecnologia assistiva? O que é que vocês acham? É, não, não é. Não. Não é. Por que não é? Porque, através daquela leitura e da aula do nosso encontro anterior, o senhor falou que, tipo, que seria a tecnologia assistiva aquilo que vai facilitar o desenvolvimento do aluno, não necessariamente aquilo que utiliza-se, quem vai estar passando para ele vai estar utilizando dessa metodologia ou desse recurso, Mas, por e sim exemplo, ele. um aluno que não anda, um aluno, por exemplo, um aluno paraplégico, né? Vamos pensar. A cadeira de roda para ele é essencial? Sim, para ele sim. Agora, por exemplo, se quebrar o pé e aí a pessoa for usar a cadeira, já não é mais tecnologia assistiva, não é isso? Naquele momento, sim. A gente precisa só alargar esse pensamento. Por exemplo, se eu quebrei meu pé hoje, certo? E amanhã eu estiver usando uma cadeira de roda, naquele momento, a cadeira de roda, para mim, é uma tecnologia assistiva. Compreendem isso? Faz sentido para vocês? Boa noite. Compreendi. Boa Porque noite. seria um recurso do usuário e não do profissional. Equipamentos usados para, tipo, como tecnologia de médicos, não seria assistiva, porque é do profissional e não do usuário, que no caso, no nosso caso, o usuário é o aluno. Não, mas vamos, Mas vamos nesse sentido, ultrapassar, vamos mas ultrapassar nesse a sentido, tecnologia para além da escola, tá me entendendo? pronto. Então, nesse caso que o senhor falou, sim, porque Perfeito. vai Então, estar. boa noite. Então, Boa. só. Pois não? Posso dar, vou me colocar como exemplo na Certo. situação. Eu Massa. passei 1 ano e meio Sim, é, fazendo a reabilitação por conta de uma cirurgia do joelho. massa. E nisso, teve que se transformar as coisas dentro de casa para que eu pudesse ter minha mobilidade, para que eu Você pudesse ter adaptou, você autonomia. fez uma adaptação em sua casa, ok? Isso. Perfeito. Você se. Para eu poder ter autonomia do meu Perfeito, próprio corpo, do meu próprio espaço, eu poder fazer coisas simples que todo mundo faz, até ir ao banheiro. perfeito. Eu não, logo no início, eu não tinha, todo mundo trabalhava e eu não tinha assim como ir ao banheiro sozinha. Uhum. Então, qual foi a nossa adaptação? Que até eu acho assim que algumas pessoas foi colocar uma cadeira que ficasse ao meu lado. E Sim. essa cadeira eu conseguia me apoiar e tinha um balde quase na altura da cama, onde eu pudesse Uhum. utilizar. Sim.
até alguém chegar para poder fazer toda essa limpeza, para Uhum, poder. E depois disso, certas coisas que iam sendo colocadas no caminho, até eu uhum, poder utilizar uma muleta. A casa não tem uhum, espaço para usar uma cadeira de rodas, então tinha que se colocar, pronto, as cadeiras no caminho até eu chegar ao banheiro, a certos uhum. locais da casa, Sim, enquanto eu não podia fazer essa locomoção como hoje. Eu voltei, claro, com algumas dificuldades ainda, por conta perfeito. do joelho. Então, Isso, eu me coloco como uma tecnologia assistiva, assim, tudo que a gente adapta para que a pessoa tenha autonomia de se locomover, falar. pronto. Você precisou desenvolver uma estratégia em sua casa. Você criou adaptações. Então, esses modelos, tudo aí é dentro de tecnologia. O que a gente não pode é confundir tecnologias para a vida e tecnologias para a sala de aula, para a educação. Tá me entendendo? Porém, eu posso dizer, se o aluno ele é tetraplégico, ele é meu aluno e ele necessita da cadeira de roda para chegar até a sala de recurso, até a escola, aquela cadeira de roda é tecnologia assistiva. Por quê? É uma funcionalidade essencial para aquele aluno, ou seja, a cadeira de roda vai facilitar que ele chegue até a escola, vai levar ele até a sala de recurso. Consequentemente, ele vai ao quê? Na sala de recurso, aprender, se desenvolver. Vocês estão entendendo, gente? Que nós precisamos ampliar o conceito de tecnologia assistiva, porém, aqui nesse módulo, vamos sempre estar funilando para a essencialidade da educação, a essencialidade da sala de recurso, mas para que vocês consigam compreender de forma macro o conceito de tecnologia assistiva. Tudo bem? Podemos passar? Sim, sim. Tudo bem, Cândida? Tá claro, Cândida, para você aí, como é que tá? Perfeito, Entendeu? perfeito. Tem alguma intervenção, alguma coisa para... Eu sempre falo, né? Desculpe, viu? Não, mas Eu é só queria bom. dizer assim que da importância, porque eu tenho uma filha com deficiência física. Então, Sim, hoje ela está sem prótese agora, porque ela passou por uma sim. intervenção cirúrgica. Então, ela está em cadeira de roda. A cadeira de roda é essencial para ela, para a gente fazer tudo, porque Perfeito, nem eu nem o pai conseguiríamos pegá-la, entendeu? perfeito, E assim, perfeito. a gente também, quando passa por algum momento de problema, que a nossa locomoção fica impedido, Reduzida, sim, sim. reduzida, que é o Uhum. termo correto, a gente naquele momento precisa de alguns Pronto. acessórios, uma cadeira de roda, uma Uhum. muleta, quando faz cirurgia de Um joelho, por exemplo. andador, né? É, são Uhum. recursos temporários, mas que vão auxiliar naquele período que a gente esteja necessitando. Então, assim, é uma tecnologia assistiva muito importante para essas pessoas com deficiência física, para o ir e Perfeito. vir, né, das O ir e pessoas. vir. Que é a independência. A gente está falando de Isso, a independência e, quem sabe, autonomia. Porque quando ela isso, tem independência, se ela consegue, ela vai desenvolver autonomia, ela vai ir só, de repente ela vai começar a ter decisões maiores na sua vida, do fluxo da vida, verdade. entendeu? Perfeito. E isso dá empoderamento à pessoa com Empoderamento. deficiência. Que aí nós estamos falando do processo do que vem a ser inclusão social, gente. Então, as salas de recurso, o atendimento educacional especializado, por mais que a gente ainda diga, meu Deus, está precisando disso, está precisando daquilo, mas já são espaços formalizados, espaços constituídos de empoderamento, porque se a gente vai fazer uma pesquisa individual na sala de recurso, a gente sabe quanto a sala de recurso fez e faz a diferença dos nossos alunos, mesmo sem material, mesmo sem, às vezes, o recurso, tendo o recurso necessário que a gente precisa. É sobre isso, que é quando a Cândida diz que é o empoderar. É você ofertar a esse sujeito, dizer assim, olha, você utilizando isso, você vai começar a comer, você vai começar a andar, você vai começar a escrever.
Entende, gente? Então, conceituar tecnologia, entender tecnologia assistiva, ela nos convida a um olhar mais profundo da essencialidade da vida, das coisas básicas. Porque muitas das vezes, o que é que eu percebo dos nossos colegas? Eu acho da ansiedade de querer ver o aluno já escrevendo, lendo. Calma, ele já sabe comer, ele já tem lateralidade, ele tem uma condição psicomotora fortalecida. Ok, não, às vezes ele está precisando disso, ele precisa de uma cadeira de roda, ele precisa de um andar já, ele precisa de um suporte que ele comece a caminhar, a andar, que muitas das vezes ele não faz isso, tá? É a mesma coisa dos transtornos, quando a gente apresenta a comunicação aumentativa e alternativa como possibilidade de aprendizagem, e esse aluno, sem oralizar, mas você começa a compreender o processo de alfabetização e letramento dele, tá? E aí, gente, das categorias da tecnologia assistiva, a gente vai aí construir, pensar em baixo custo. Vocês estão vendo essas imagens? Dá para ver, Cândida? As imagens? Tá sim, Anderson. Tranquilo. Pode continuar. Perfeito. Então, gente, eu trago aqui o que a gente chama de tecnologia assistiva de baixo custo. Isso não quer dizer que ela é menor, que seu valor é menor. Nós estamos trazendo aqui tecnologia assistiva que todos nós podemos construir. Olha o andajá aqui lá embaixo, tá vendo? Dessa criança em um hospital. Agora o andajá feito de quê? De, de, de cano De de água, PVC. de PVC, tá vendo? É joelho e cano, eu acho que de 25. Um cano de meia. Ou seja, uma coisa simples, né? É porque o rosto do menino tá embaçado, eu acho, é uma para não reconhecimento, mas você vai ver o quê? O sorriso dele. Esse menino aí tirando a foto sorridente, gente. Pode ser que esse aluno ou essa criança esteja começando a dar os primeiros passos agora, depois de 6, de 7 anos. Olha a alegria. Então é isso que a gente tá falando, da funcionalidade, da essencialidade, daquilo que a tecnologia assistiva, né, permite, daquilo que a tecnologia assistiva causa nos nossos alunos e causa positivamente. Então, nós temos aqui adaptador de, olha, uma coisa bem simples, né? Um garfo, e aí ele fez o quê? Um engrossamento do garfo com uma borrachinha, né, de espuma. Uma borrachinha não, um alargador de espuma, tá? Então, só para que vocês compreendam, né, que a categoria tecnologia assistiva de baixo custo, ela tem um poder, uma potência, né, na nossa sala de recurso, no nosso dia a dia, quem trabalha com sala de recurso, quem trabalha com inclusão. E aí, nós trazemos a outra categoria, que é a segunda categoria, a tecnologia assistiva de alto custo. Qual é a diferença do baixo custo para o alto custo? Quem poderia me dizer aí qual é a diferença da tecnologia assistiva de alto custo para uma tecnologia assistiva de baixo custo? Boa Quem noite, poderia? professor. Boa noite. Quem fala? Carla, Oi, Carla. Tudo bem com você? tudo bem, sim. Vamos lá, Eu querida. gostaria de Então, nos falar um ajude. pouquinho, assim, do que eu entendi, né? Porque, assim, para Uhum. mim, tem tudo novo, né? Estamos, É, estamos caminhando para sim, entender. Não se preocupe, querida. eu nunca fiz curso de educação especial, essas coisas. O primeiro curso que eu tô fazendo é esse, né? Só apoio. Aí, Seja assim, pelo que o bem-vinda. senhor vem explicando, né? E a gente vem Hum. estudando, tecnologia de alto custo seria aquelas tecnologias mais avançadas, né? Tipo computador, um teclado, um Uhum. mouse adaptado, algo mais, como diz, mais grandioso, né? Uhum. E algo de baixo custo seria essas coisas que a gente próprio pode fazer. Igual o senhor falou, um Uhum. adaptador de caneta, algo mais interativo, que Sim. a gente
próprio possa construir, né? Alguma coisa Ok, com a caixa Carla. de fósforo, com papelão, essas coisas mais práticas, né? Seria algo de baixo custo. Eu Perfeito. entendi dessa forma, né? Você acha que a tecnologia, Carla, a tecnologia assistiva de alto custo, ela é mais importante do que a baixo custo ou vice-versa? Não, eu não acho que ela seja mais importante. Para mim, o importante é que o aluno consiga vir aprender, consiga vir a se desenvolver com aquela tecnologia. Então, não importa se ele está usando um lápis que venha dos Estados Unidos, diferente, ou aquele Uhum, adaptadorzinho que a gente consiga fazer com arame, com um pedaço de plástico, um exemplo. Para perfeito, mim, o perfeito. aluno, a finalidade é que o aluno consiga aprender e se desenvolver, independente que seja algo grandioso ou algo mais simples. Perfeito. E aí nós vamos ter que nos apropriar, entender para saber se o meu aluno, ele de fato está precisando de um software, está precisando de um computador, ou ele está precisando de um engrossador, de um adaptador de caneta. Entende, gente? É sobre isso. Nós precisamos exatamente, e que bom que Carla, representando aí a turma, trouxe o conceito, né, a compreensão da diferença de uma tecnologia assistiva de baixo custo e uma tecnologia assistiva de alto custo, né? O nome já diz, mas o nome também não traz em sua natureza que é maior ou menor, mas sim são os dois são essenciais, né? Que nós precisamos só pensar na necessidade do meu aluno. Tá bom, gente? Tudo ok? Podemos? Tô indo, viu? Senão Tranquilo. também não dá. E aí eu trago aqui mais uma vez de uma escala, né? Se a gente for olhar uma escala ascendente de baixas tecnologias a altas tecnologias. Olha lá a última, ó, uma cadeira de roda uma cadeira de roda automática, né? Motorizada. Então nós estamos aí permeando por vários tipos de tecnologia assistiva, que aí a gente só vai o quê? Observar e começar a categorizar. Ela é de alto custo ou ela é de baixo custo? É simplesmente isso, mas todas são essenciais, importantes para os nossos alunos, né? Quem vai dizer se eu vou usar uma tecnologia de alto custo ou uma tecnologia de baixo custo é o aluno na minha presencialidade. Ou seja, quando eu começar a conhecer ele, começar a entender o desenvolvimento dele, compreender os mecanismos motores, psicomotores, emocionais, linguísticos, né? Então, como é que é o meu aluno? Quem é o meu aluno? Então, para que a gente possa dar o primeiro passo a escolher uma tecnologia assistiva, é o conhecer esse aluno, tá bom? E aí a gente começa o grande universo da comunicação alternativa. Eu fiz questão de trazer isso hoje, esse tópico, porque, gente, nós estamos diante dos desafios dos alunos com transtornos, né? E esses transtornos que estão dentro do processo da aprendizagem, deixando todos nós de cabelos em pé, principalmente os alunos com transtornos não oralizados, né? Os alunos com transtornos com pouca socialização, com pouca compreensão visual, comunicacional. E aí, a comunicação aumentativa, alternativa, ela contribui para facilitar e efetivar a comunicação das pessoas com ausência ou prejuízo de fala. Lembrando que a comunicação aumentativa e alternativa está sendo muito usada hoje pelos idosos. A geriatria hoje, ela adotou a comunicação aumentativa e alternativa porque vários idosos começaram a perder memória, perder fala, e aí o que é que acontece? É ofertado uma possibilidade de comunicação diferenciada, né? Então,
O que é que a gente pode compreender como comunicação aumentativa e alternativa, gente? Compreender a partir do seguinte passo. Envolve o uso de gestos manuais, ou seja, a Libras, enquanto língua brasileira de sinais, é uma comunicação alternativa? Sim ou não? 1, 2, 3. A Sim, Libras é uma sim ou não? sim. Sim, né? A Libras nos convoca a expressão facial, a expressão corporal, a gestos, né? Então, a Libras, ela nos traz, nos oportuniza a expressão corporal de um todo, né? Eu fiz 4 módulos, os módulos que a Secretaria de Estado da Educação oferta, e na época, a minha professora, ela dizia, olha, Anderson, a máxima expressão, porque muitas das vezes o surdo, ele pode não ser letrado, mas ele compreende a partir da sua expressão aquilo que você quer dizer, tá? Então, envolve gestos manuais, expressões faciais, corporais, símbolos gráficos, fotografias, gravuras, desenhos, linguagens alfabéticas e ainda objetos reais, miniaturas, voz digitalizada, dentre outros, como meio de efetuar a comunicação face a face de indivíduos incapazes de usar a linguagem oral. Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela é uma comunicação face a face. Ela é uma comunicação que nós, enquanto professores, vocês, futuros professores de AE e de sala de recurso, ele precisa entender o seu lugar de mediar, porque é você que está apresentando, você que vai lá apresentar possibilidade de comunicação, e para isso vocês precisam estarem, né, aluno e professor, face a face, junto. Eu não posso chegar lá, entregar o aluno, simplesmente entregar e deixar ele resolver. Não. Precisa de mim, precisa do professor mediador para que isso, de fato, aconteça. Tudo bem? Vamos lá? Podemos prosseguir? Podemos, E Anderson. aí, gente, eu trouxe várias. O material tem no material tudo isso, tá, gente? Todo esse material eu extraí do material que eu passei para vocês, tá bom? Então a gente pode pensar recursos de comunicação alternativa, né? São recursos utilizados para facilitar a comunicação e aprendizagem de alunos com alterações cognitivas e ou sensoriais. Então, para que a gente possa trabalhar melhor com a deficiência intelectual, a comunicação aumentativa e alternativa, ela possibilita uma aprendizagem significativa, poderosa para os alunos com deficiência intelectual. Por quê? Eu utilizo figuras, eu utilizo estratégias metodológicas, né, variadas. Por exemplo, a primeira imagem que traz para vocês é o painel de comunicação, né? É um painel que eu consigo estabelecer, né? É um aluno aí autista, o que? Um princípio de rotina, né? Organização. Não sei se vocês já estudaram, mas vão estudar quando vocês trabalharem melhor, começar a perceber a estrutura funcional do autismo, que necessita de nós organização, clareza, né? Que as coisas sejam bem claras para o autista, que a gente diga a eles o que vai acontecer, como vai acontecer. A gente não pode mudar de uma hora para outra quando nós estamos diante do autismo. E esse painel de comunicação favorece uma estrutura de comunicação, né? Então, você está vendo aí um painel com 4 colunas e a professora ali está construindo uma rotina com o aluno, tá? Então, outra alternativa é o kit de miniatura, ou seja, de objetos, né, de diferentes objetos,
né, como alimentos, produtos de higiene, utensílios de cozinha, entre outros. Ou seja, você está apresentando esses alunos, né, esse kit de miniatura, essas miniaturas, para quê? Para que eles comecem a palpar, observar, identificar, aprender, né, a partir da visualização. Então, para que ele use a pasta de dente, use a escova, entenda qual é a função da pasta de dente, entenda qual é a função da escova, entenda qual é a função do sabonete, tá? Então, é sobre isso. Então, nós podemos também trazer kits de miniatura, bolsa de comunicação, ou seja, uma bolsa, né? Isso é feito com velcro ou com material daquele de eu esqueci, parece um corim, né? Ou se não de plástico mesmo, né? Que essa bolsa de comunicação, ela é confeccionada em tecido resistente, né? Com repartições em plástico transparente para o transporte de objetos que são utilizados como referência de comunicação. Então, o aluno ele vai querer se comunicar, ele pega o objeto, mostra, e aí você entende o que ele, né? E, por fim, os recursos pedagógicos acessíveis, que o professor poderá utilizar materiais existentes na própria escola como recursos de comunicação, né? E nesse exemplo aqui, a aluna utiliza o alfabeto móvel em madeira, né? Isso, eu acho que quase toda sala de recurso tem esse alfabeto móvel em madeira, e automaticamente o aluno não oraliza, mas o aluno começa a visualizar, a compreender, a formar sílabas, a formar frase, a formar palavras e, por fim, formar frases e mais outros contextos. É sobre isso que nós estamos apresentando para vocês a essencialidade da comunicação. Então, tem o painel móvel, a bolsa de comunicação aqui, ou seja, um aluno autista que ele já se desenvolve bem com uma prancha de comunicação, com um caderno de comunicação alternativa. Ele precisa mexer, então ele vai lá, o quê? Usar a bolsa dele de comunicação, né? Ou seja, uma bolsa que contém lá as pastas, as pranchas, e ele ali vai. Precisou, tira, mostra e diz o que ele quer, tá? Então, são possibilidades que a gente pode fazer, construir em nossa sala de recurso, né? E são bem palpáveis, é viável fazer isso. E, consequentemente, muito desses recursos de comunicação aumentativa e alternativa são de baixo custo, tá? Vocês estão compreendendo aí que eu posso fazer tudo isso de forma adaptada. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguém poderia trazer? Alguém tem alguma dúvida? Oi, Anderson. Dúvida não tem no chat, mas Rubens complementou Sim. que, pelo que ele entendeu, né, nessa questão sobre as tecnologias assistivas, pelo que eu entendi, é tudo aquilo que vai permitir que o aluno tenha acesso às ferramentas que possibilitem que o aluno aprenda, né, que ele evolua seja na autonomia ou no próprio conhecimento, né, de algum conteúdo específico. Que eu fiquei pensando nessas tecnologias de alto custo. Normalmente elas vêm para que essa pessoa, algumas, né? Principalmente tem reportagens específicas sobre essa questão cognitiva, né? Em relação à tecnologia, ciência. E aí ele comentou também que agora ele percebe, né? Enfim, ele já percebia, né? Mas assim, a importância da sala de recursos, né? E que infelizmente na escola que ele atua, não tem, né? Exato. Então, o nosso desafio, né, que ele ainda é um grande desafio dentro desse processo de inclusão, é perceber exatamente essas nuances, essas essencialidades das tecnologias assistivas, entendeu? Então, se nós não tivermos a dinâmica e aí a estrutura educacional não se debruçar para compreender, né, a importância das tecnologias assistivas na escola, dificilmente nós conseguiremos êxito
dentro do processo de aprendizagem desse aluno, entendeu? Por quê? Porque é justamente a ausência da tecnologia assistiva para que o aluno comece a se desenvolver melhor, entende? Então, se o aluno ele não é oralizado, né, ele não fala, mas eu tenho um mecanismo, eu tenho estratégias a partir do meu plano, da minha elaboração, né, da minha identificação, eu, eu não consigo ofertar a ele o recurso essencial para que ele aprenda. E isso faz com que a gente comece a não compreender esse aluno. E aí, o que é que a gente faz? Ele não aprende, ele não sabe, né? Por quê? Porque a essencialidade da tecnologia assistiva é exatamente o ponto inicial da funcionalidade desse sujeito no meio da escola. Entende? Assim, o que é que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, se eu não tiver uma prancha de comunicação, se o aluno, eu não desenvolver um aluno não oralizado com uma prancha de comunicação na escola, ele dificilmente vai aprender. Automaticamente ele vai ficar ali, aquele aluno, sem ser alfabetizado, né? Sem reconhecimento das letras, de números, e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dele, ele não sobressai. Por quê? Porque ele não se desenvolve, automaticamente ele não vai querer descobrir outras coisas. Tudo bem? Tá claro, Tudo gente? bem. Tá tudo claro? Tá claro aí? Sim. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que é de Ana Paula. Uhum. Não conheço a realidade das salas de recurso. Quais são as salas de recurso? Quer dizer, não conheço a realidade das salas de recursos. Quais são os profissionais que atuam nessas salas, além dos professores? Pelo que observei, o terapeuta ocupacional é um profissional essencial nesse processo de aprendizagem. Aí ela já traz outro profissional, né, para Então, essa interdisciplinaridade, né, que talvez nesse projeto do governo agora, né, que eu acolhi, que além das Não, assistentes mas aí a sociais, gente vai precisar pensar duas coisas. Eu não sei se... Eu vou responder, se não ficar claro, ela vai me dizer, tá bom? Se é isso. Veja só. Pela Política Nacional de Implementação da Sala de Recurso, certo? Tendo como base a Resolução 4 de 2008, instituída pelo Conselho Nacional de Educação, diz o seguinte: o atendimento educacional especializado acontece dentro da sala de recurso, certo? Tendo como responsável o professor. E que esse professor ele seja especialista em educação especial ou áreas afins, que é o nosso caso. Todos vocês, quando finalizarem esse curso, terão competência, terá o diploma, o certificado para atuar enquanto professor do AEE na sala de recurso. Não existe, dentro da prerrogativa legal, outro profissional para atuar junto na sala de recurso no dia a dia. Tudo bem? Agora, o professor de sala de recurso, o professor de AEE, ele sim necessitará da rede de apoio. Ele vai necessitar, às vezes, do médico, do TO, do psicólogo, da fono, da psicopedagogia. Então, a equipe multidisciplinar, que vai atuar em outros espaços, poderá sim auxiliar e deve auxiliar a gente todas as vezes. Todos nós, professores de sala de recurso, precisamos reconhecer, identificar, saber quem é o nosso aluno, saber se ele vai para o médico, saber se ele vai para a terapia, saber se ele vai para a fono. Por quê? Quando a gente entende
a dinâmica desse aluno, a gente pode sim solicitar um relatório do médico, a gente pode solicitar um relatório do psicólogo. Agora, atuar em conjunto no dia a dia da sala de recurso, não. Não é prerrogativa. Todos esses outros profissionais que a gente chama aqui da equipe de rede de apoio, eles auxiliarão todos nós em sala de recurso, para que a gente possa conhecer melhor esse aluno e, consequentemente, busque metodologias, estratégias, né, diferenciadas, né, para que a gente possa contemplar e ofertar de forma equitativa aquilo que o nosso aluno precisa. Ficou claro? Eu não sei. Eu acho que era isso que ela queria entender, que é só realmente o professor da sala de recurso. Tudo bem? Eu não sei. Tudo, Anderson. Ok? Eu acho que ficou claro para a colega. Pronto. Eu trouxe aqui esses 2 slides, na verdade, que são dicas importantes quando a gente vê quanto nós, professores do AEE, devemos utilizar a comunicação aumentativa alternativa como recurso enriquecedor da educação inclusiva. Por exemplo, a primeira dica, esse material está todo para vocês, como a gente já são 9 horas, eu não vou refletir um por um, justamente para a gente ganhar tempo e adentrar nas demais reflexões, tudo bem? Mas veja, quando a gente pensa a comunicação aumentativa, uma dica importante, iniciar com figuras ou fotos grandes no tamanho aproximadamente de 10 por 10. Qual é o objetivo de a gente utilizar figuras ou fotos 10 por 10? Facilitar a aprendizagem e a discriminação visual. Ou seja, eu preciso que esse aluno ele tenha uma perspectiva visual ampliada. Utilizar objetos concretos ou miniaturas. Qual é o objetivo de utilizar objetos concretos ou miniaturas? Respeitar o nível de compreensão do aluno. Ou seja, eu preciso apresentar a ele a partir do que a gente chama de aprendizagem significativa daquilo que ele já sabe, do universo dele. Nós temos um comportamento ainda que eu acho que é um comportamento excludente de achar que o aluno com deficiência não sabe de nada. Então, a gente foca muito na sua deficiência, no seu transtorno, naquilo que é dificuldade. E a gente precisa ampliar as possibilidades. Então, sempre, gente, buscar primeiro aquilo que ele já sabe. Todo plano de atendimento educacional especializado, ele começa a partir da escuta do nosso aluno, da compreensão do nosso aluno, né? Vocês vão fazer na avaliação, vão identificar, né? Produzir um recurso de tecnologia assistiva. Para isso, vocês precisam conhecer o aluno. Tudo bem? E aí eu vou passando aqui, porque nós já estamos com um tempo bastante avançado, né? E essas dicas, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? E vocês não se preocupem, porque eu passarei todo esse material para vocês e vocês terão no acervo de vocês. Eu digo sempre, é muito bom o aluno de pós-graduação de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, ou seja, que vocês construam um portfólio de todos os módulos, para no final do curso vocês terem uma ampliação daquilo que é educação inclusiva. Então, assim, quem quiser, pega esses slides, pode imprimir e pode catalogar, né? É como se fosse ali
o nosso diário de bordo, a nossa agenda, né, com as anotações mais essenciais. Isso aqui é uma parte daquilo que a gente chama de tecnologia assistiva, tá? Então, a orientação que eu tenho para vocês é que vocês, em todos os módulos, vá construindo um portfólio e, no final, né, vocês têm aí um portfólio robusto, ampliado, que sirva, né, a todo momento para tirar dúvida, porque nem sempre a gente vai ter alguém ao nosso lado, nem sempre, né, vamos ter tempo, né, para fazer um curso em si, tá bom? E aí, gente, uma coisa que nós precisamos pensar, e o professor Galvão Filho sempre traz, é a essencialidade. Quando é que o computador deve ser utilizado como tecnologia assistiva? E aí eu pergunto a você, um computador é tecnologia assistiva? Sim ou não? E eu gostaria que vocês me trouxessem essa reflexão. Por que sim e por que não? Alguém poderia me responder? O computador, o notebook, ele é uma tecnologia assistiva? Sim. Quem poderia me responder mais? E eu gostaria da justificativa. Quem poderia? Aqui é a Rita, professor. Eu Oi, creio que sim. Rita. Eu creio que sim, Sim. porque também é uma forma de um aluno que ele não possa se expressar oralmente, ele possa utilizar de uma forma digitando as letras e vai aparecer a palavra que ele deseja Uhum. e no computador. E fora que também os computadores de hoje têm a voz, né? Que você pode colocar para ele estar, como é que se diz, reproduzindo aquilo que foi Sim, escrito. sim. Você está falando do leitor de texto. Isso. E Para o também aluno cego, não é isso? cego, isso. Bem, agora é Rita que está falando, né, Rita? Isso. Eu pergunto, todo computador, qualquer computador é tecnologia assistiva? Não é todo, é qualquer Não, computador é tecnologia assistiva? Não, eu acho não. que não. Eu acho Por também que, que não. Rubens? Por que, Rubens, não é? É, Então, ele passa a ser uma tecnologia assistiva quando o aluno tem que, por exemplo, fazer uma adaptação no teclado para poder acessar. Aí ele já passa a Perfeito. ser uma tecnologia assistiva, mas Uhum. não necessariamente todo computador seja uma tecnologia assistiva. Acho que vai depender do caso, da Pronto. situação. Vai depender da funcionalidade, Rubens, do aluno. Ou seja, se o aluno ele precisa do computador para se comunicar, para aprender, ele é tecnologia assistiva. Fora disso, ele é um recurso, né, digital de informação e Isso. comunicação. Eu estava olhando aqui agora, essa aula, por exemplo. Ela poderia ser uma tecnologia assistiva se talvez tivesse alguém fazendo a tradução simultânea para alguém, para um surdo, por Para o exemplo. surdo. Aí o computador, ele vai desenvolver, né, um recurso de espelhamento para que o aluno ele consiga compreender o que a gente está falando, ok? Isso, exatamente. E é sobre isso, gente. Estou gostando, assim, estou muito feliz porque vocês estão compreendendo o sentido básico de tecnologia assistiva. Professor, E eu fiz uma pergunta aí no chat, sim, que sim, diz respeito sobre o ensino de língua estrangeira, sim. o uso de tecnologia assistiva, para o ensino de língua estrangeira. E Hum. aí eu queria saber se o senhor conhece alguma experiência, como foi, alguma prática exitosa Não, no não, ensino de não. língua estrangeira. Não tenho, eu não tenho conhecimento aqui em Sergipe, certo? Eu conheço
um colega da Bahia que ele acompanhou um aluno desde o ensino médio na sala de recurso e ele fez Enem para... Ele é autista, certo? Mas é um autista de alto funcionamento, mas não oralizado. E ele começou, ele fez para língua estrangeira português e espanhol, não é isso? Como é que... o aluno ele passou no vestibular na Bahia para letras espanhol. E aí precisou, sim, ele desenvolver um material, né? Ele auxiliou ao professor da universidade para ele começar a desenvolver um material a partir da comunicação aumentativa e alternativa, porque ele não oralizava, entendeu? Mas ele, Entendi. automaticamente, ele começou a compreender. Depois eu perdi contato, eu não sei como é que esse aluno está, tá? Então, na língua estrangeira, mas deve ter, Rubens, muita coisa, tá? Eu acho que se você Porque, buscar... pronto, eu pergunto porque eu sou professor de inglês da rede estadual. E aí sim, eu pretendo futuramente me aprofundar nesse estudo do ensino de língua estrangeira para alunos, por exemplo, talvez com dislexia, alunos com os necessidades transtornos, eles especiais. são Isso, eles são bem ligados nas línguas, né? E são isso. o E aí, autismo exato. O grande desafio, Rubens, hoje é ainda nós estarmos dentro do processo da nossa língua portuguesa. Então, a comunicação aumentativa e alternativa tem auxiliado muito aos professores, começando, né, a partir da orientação do professor de sala de recurso, para os processos de alfabetização e letramento mesmo da língua portuguesa, entendeu, Rubens? E aí nós estamos ainda muito primários nesse contexto. Porém, eu entendo que dependendo da funcionalidade e dependendo do desenvolvimento do aluno, você consegue mediar, você consegue desenvolver o aluno em qualquer língua. Isso basta você ter estratégia. E automaticamente o aluno possuir habilidades mais acentuadas para a língua estrangeira. Tá me entendendo? Porque aí você tem que entendi, ter entendi. uma facilidade, não é uma facilidade, tem ser mais permeável nesse texto, porque quando o aluno, se ele não aprender o português, ele vai aprender o inglês? Eis a minha pergunta, entende? Porque Entendi. o caminho é o mesmo, o caminho metodológico, né, de você ensinar a língua portuguesa, eu acho que seria o mesmo para a língua inglesa, ok? Ficou Certo. claro? Ficou claro isso? Ficou sim, professor. Viu? Ok. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta a mais? Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele Então, like. gente, alguém está com o fone aberto? O microfone aberto, obrigado. Então, dentro do computador que a gente já trouxe, né? A gente está mostrando para você o computador, né? O notebook, né? Então, nós temos aí adaptações de hardwares e adaptações de softwares especiais de acessibilidade. Então, se vocês colocarem aí, vocês vão ter várias e várias possibilidades de softwares, inclusive softwares gratuitos, né, que favorecem a gente trabalhar com o nosso aluno em sala de recursos, mecanismos primários dos contextos de alfabetização, né, dentro desses nossos alunos que ainda estão no processo primário de reconhecimento de letras, de reconhecimento de números. Mas tudo isso nós temos sim, né, possibilidade de favorecer em nossa sala de recurso. É importante vocês saberem disso, para que quando vocês estiverem lá atuando em sala de recurso, né, ou atuando no ensino regular, vocês também serem atores de demandas da própria escola.
E quando a gente demandar com propriedade. Então, não é porque o professor não sabe, ele não quer. Não, a gente vai solicitar ao nosso gestor, para o gestor solicitar ao seu outro gestor, para chegar até o secretário. O caminho da educação inclusiva, a meu ver, ele só floresce quando nós, professores, apropriados, demandamos as nossas escolas. A gente sabe que é difícil, mas não é possível, né? Eu trabalho na rede pública estadual, eu trabalho na gestão, né? Eu estou no CREESE e sei o desafio que são diariamente, mas eu não posso perder de vista, né, que eu também tenho uma responsabilidade em todos os momentos, aonde eu estiver, de dizer, não, nós precisamos melhorar, nós precisamos ampliar nossas salas de recurso, nós precisamos construir novas salas de recurso, nós precisamos formar os nossos professores. É sobre isso, gente. Né? A pós-graduação não é somente a legitimidade de atuar na sala de recurso, mas é a legitimidade de a gente de militar, né, as causas da inclusão educacional da pessoa com deficiência, do TEA, do aluno com altas habilidades. Então, nós temos aqui, olha, uma tecnologia computacional, né, de alto custo, que é a haste fixada na cabeça, para que o aluno digite, né? São alunos que têm espasmos, alunos com paralisia cerebral. Então, nós temos vários e vários mecanismos de tecnologia de alto custo, de baixo custo, que favorecem a aprendizagem. Nós estamos vendo aqui, olha, uma menina, né, utilizando o mouse, né, o mouse adaptado aonde? Com o pé. Né? Ela não consegue utilizar as mãos, ela está aqui utilizando o pé. Essas imagens são todos os laboratórios, né, de tecnologia assistiva que existe em Salvador, no Hospital Irmã Dulce. Hoje, o maior laboratório de tecnologia assistiva da Bahia está dentro do Hospital Irmã Dulce. Por quê? Porque o professor Galvão Filho, ele desenvolveu, né, um laboratório, né, e comprovou, né, essencialmente aqueles alunos mais comprometidos, os alunos com paralisia cerebral, com mais comprometimento motor, né, seja no aspecto da psicomotricidade ou da condição física de cada um, entendeu? Então, assim, o professor Galvão Filho, ele trouxe várias experiências e demonstrou e mostrou que as tecnologias assistivas, elas sim são favoráveis para o aprendizado dos alunos, né? Essencialmente aqueles alunos mais comprometidos, tá? Então, nós temos diversos modelos, por exemplo, softwares especiais de acessibilidade, mouse adaptado, acionador, né? Tantos e outros contextos que nós podemos passar aqui a noite toda, né? Tem vários websites, referências com temáticas afins. Aqui, ó, eu vou passar isso com vocês, vou deixar lá tudo no material, para que vocês, né, se quiserem adentrar com mais calma, com mais tempo, observar, verificar, né, compreender de forma cautelosa, porque o que é que eu também peço a vocês? Que vamos compreendendo de forma mais tranquila esse processo da tecnologia assistiva, porque a tecnologia assistiva é um mundo, né, e muitas das vezes a gente se apega no mundo que ele nos oferta e esquecemos da essencialidade que é a efetivação no dia a dia da nossa sala de recursos. Então, nós precisamos também, né, ter essa clareza, né, foi o que a professora Terezinha Miranda nos trouxe. Qual é a minha possibilidade de efetivação de uma tecnologia assistiva na minha escola? Pensar sobre isso, tá? E, consequentemente, pensar a tecnologia para além, né, da sala de aula.
né, para além do espaço físico, né, da nossa sala de recurso, né? Então, nós temos aí a possibilidade de se pensar a construção de recursos de tecnologia assistiva que favoreça o quê? A estimulação de todos os sentidos, visual, auditivo, tátil, gustativo e olfativo. Ou seja, pensar a tecnologia assistiva para trabalhar a estimulação sensorial. Então, nós aqui podemos desenvolver vários e vários contextos. No João Cardoso, quando eu fui gestor de lá, nós temos um corredor ali no João Cardoso e nós desenvolvemos um corredor sensorial. Então, todos os colegas professores à época, nós construímos um corredor sensorial. Ou seja, a realidade do João Cardoso é uma realidade de alunos 100% comprometidos, né? E aí categoriza esses alunos como autocomprometimento. E o que é que acontece? Os alunos iam chegando na escola, no João Cardoso, e eles iam o quê? Começando a estimular os sentidos olfativo, visual, né? Auditivo. Então, nós construímos, né, um corredor de estimulação sensorial que foi muito bacana ter visualizado e ter vivido isso para que a gente possa perceber e alargar os nossos olhares frente à tecnologia assistiva, tá? E aí, né, pensar a tecnologia assistiva como um mundo de possibilidades, né? Nós temos um mundo de possibilidades simples e complexas. Maria Ferreira, a gente pede para você desligar. Ok. Então, pensar a tecnologia assistiva como um mundo de possibilidades, né? Que nós temos tecnologias simples, que a gente pode chamar as tecnologias de baixo custo, e as tecnologias mais complexas, que as tecnologias de alto custo, né? Então, são as altas tecnologias e as baixas tecnologias. E a sua ação é a única forma de fazer a mudança acontecer. E é esse o nosso lugar. Quando você chama a sua ação, a ação de quem, Anderson? A ação do professor da sala de recurso, a ação do professor de AE. É essa ação, é essa nossa ação em sala de aula que fará a diferença no momento da utilização das tecnologias assistivas, tá? E aí, para isso, a gente não a gente chama a atenção de vocês que nós não podemos desistir de estudar, né, por causa de um dia ruim, ou por causa que a nossa escola ainda não tem sala de recurso, ou porque a minha sala de recurso ainda não tem tecnologia assistiva suficiente, né? E aí nós precisamos ser persistentes. O chamado da educação especial é um chamado à resistência, e essa resistência com tranquilidade, com possibilidade, é uma resistência chamando ao outro, convidando ao outro, dizendo ao diretor, dizendo ao coordenador, dizendo ao meu professor, que ainda não é da sala de recurso, que não tem uma especialização em educação especial na perspectiva de inclusão, da educação inclusiva, dizendo assim: é possível sim, são várias possibilidades, mas eu sozinho, enquanto professor, eu não consigo. Então, o lugar das tecnologias assistivas é o lugar essencial, porém, nós precisamos estar sempre atentos na nossa trilha formativa. Sem estudos, sem aprofundamento, sem entendimento, a gente não consegue compreender a necessidade do outro, né? Aqui eu trago uma coisa que, para compreender a tecnologia assistiva, eu preciso compreender de forma ampliada, né? Ou seja, a tecnologia assistiva, ela é uma parte que compõe o sistema de uma educação inclusiva. A tecnologia assistiva é um campo, é uma área de conhecimento
que é essencial na sala de recurso, no atendimento educacional especializado, mas ela não faz sentido, ela não funciona sozinha. Nós estamos aqui trazendo ela para a rede de apoio, tá, gente? Então, sempre lembrar que as tecnologias assistivas, elas compõem o sistema da educação inclusiva. Tudo bem? E, consequentemente, pensar, né, que essa tecnologia assistiva, ela possibilita uma escola enquanto lugar onde todos podem aprender, né? E dentro dessa forma, aprender é algo inerente à subjetividade humana. Nós começamos 7h40 a nossa aula, começamos com uma percepção, provavelmente a gente não está com a mesma percepção agora, tá? Então, da mesma forma, é pensar a utilização, o que é a tecnologia assistiva, de fato, para que ela faça, né, ela aconteça de forma efetiva em nossa sala, tá? Em nossa sala de recurso, no atendimento educacional especializado. Eu vou parar um pouco aqui a minha apresentação, tá? Porque a gente está finalizando a nossa aula. E aí eu gostaria de abrir um espaço aqui para a gente conversar um pouco, se tem alguma dúvida, e a gente já ir finalizando a nossa aula. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Cândida? Eu Tem não tenho alguma muita dúvida? dúvida, não. Para mim ficou tudo claro, professor. Que coisa boa. Quem está falando é Rubens? Rubens, É, é? é. Rubens, é um caminho, é um campo, né? É um campo que a gente não vai sair prontos, mas nós sairemos com perspectiva de aprendizagem, de compreensão, tá? Quem poderia? Isabela, só agradecer. Obrigado, Isabela. É complexo, mas é uma complexidade que necessita de um aprofundamento, tá, gente? Assim, de um entendimento mais amplo das coisas. Tudo bem? Então, podemos encerrar nossa aula? Podemos? Podemos. Eu só queria dar os parabéns antes, ficou assim bem didático, bem Uhum, compreensível. Eu acho uhum. que essa é a perspectiva, né, que você está passando para os alunos, para que eles compreendam que é alguma coisa bem maior, mas que a gente começa do simples Do para ir para o mais simples. complexo, né? Perfeito. Não Parabéns, viu, querido? vamos para a complexidade, vamos para a simplicidade. Porque é na simplicidade que a gente consegue avançar. Tá bom? Então, gente, utilize esse material, guarde esse material, comecem a fazer a avaliação, tá? Não deixe para a última hora, né? Lembrando mais uma vez a necessidade que a gente tem, né, de formalizar, de fechar esse módulo e que vocês consigam ir se apropriando aos poucos. Tá Anderson, eu bom? acho que Marleide quer falar alguma coisa. Marleide me disse que quer fazer aqui já uma fala. E antes da professora Marleide falar, eu já me despeço de vocês, agradecendo essa oportunidade, essa noite, e sempre estou à disposição, tá bom? Um cheiro, um abraço em todos vocês, uma semana, um carnaval. Vamos dançar, vamos brincar, mas também vamos, né, estudar tecnologia assistiva, porque é o que tem para agora, tá bom? Marleide, pode ficar à vontade, Oi, querida. Um cheiro. boa noite. Parabéns. Estão me ouvindo? Eu te ouço bem, Marleide. Eu Obrigado, gostei muito, parabéns a eu nós. gostei muito da dinâmica das perguntas. Uma cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva? E aí eles ficavam pensando. Gente, eu vou fazer aqui o que eu não tenho feito quando eu peço fala, que é fazer minha autodescrição, tá? Se nós estivéssemos aqui, né, Anderson,
nós tivéssemos Sim, aqui pessoas cegas, obrigatoriamente todos nós sim. precisaríamos fazer Eu não a nossa faço porque nós audiodescrição. não temos, né, pessoas cegas, né? Não Nós não faço porque temos. não tem. Então, como eu vou falar do Seminário Sergipano de Educação Inclusiva, o SEDIM, eu vou fazer minha autodescrição para as pessoas entenderem por que eu estou fazendo isso, tá? Boa Perfeito, noite a todos e perfeito. todas, eu sou Marleide, eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa de pele parda, estou com o cabelo preso, usando óculos de grau de armação preta, eu estou usando um brinquinho prateado, tipo uma rodelinha, né? Uma rodinha, e eu estou com uma corrente com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu uso uma blusa marrom, sem mangas, né? De tecido, não, de meia, e eu estou com uma almofada cinza atrás de mim e uma parede creme. Então, por que que eu fiz isso? Se nós tivéssemos aqui uma pessoa cega, obrigatoriamente todos nós teríamos que fazer audiodescrição, e isso é uma tecnologia assistiva, né? Perfeito. E quando o professor Anderson falava, eu me encantava com as perguntas dele, porque perguntam, né, professor, levam as pessoas a refletirem. Aí eu gostei quando o senhor disse assim, quando você disse assim, vamos nos focar nas tecnologias que são usadas no contexto da escola, né, da educação, tecnologia assistiva. Então, gente, eu quero aqui divulgar o seminário, o segundo seminário sergipano de educação inclusiva, SEDIM, que vai acontecer na Universidade Federal de Sergipe, Didática 7, nos dias 28 e 29 de maio de 2024. Nós teremos a alegria de ter aqui, lá conosco, o professor Anderson vai ser um dos nossos palestrantes. Ele vai falar sobre avaliação biopsicossocial, representando aí a CREESE, do qual ele, né, instituição da qual o professor Anderson hoje é o coordenador, diretor, professor, que chama, coordenador, Diretor. Pronto, o diretor. A professora Cândida, que aqui está conosco, também é uma das nossas convidadas. Ela vai mediar uma mesa redonda que falará sobre esporte, professora, esporte na inclusão, né? O esporte voltado para a inclusão. A professora Cândida é formada em educação física. Além disso, nós teremos a mesa de abertura, que vai tratar sobre a educação e o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Desculpe, a inclusão, né? E o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Nós vamos ter diversas temáticas sobre a matemática inclusiva. Vamos ter uma mesa sobre a diversidade, que vai incluir aí a questão quilombola, afrodescendente, e vamos também trabalhar a questão de gênero, né? A questão da educação inclusiva. Nessa perspectiva, vamos ter uma mesa falando explicitamente sobre a tecnologia assistiva, que vai ser ofertada pelos professores do João Cardoso. E também nós teremos outras diversas mesas, mas o que eu quero focar aqui, vamos ter uma mesa falando sobre o Plano Nacional de Educação com a professora Isa, e também quero focar aqui a questão das oficinas, que eu acho que vai ser muito interessante para todos nós que estamos envolvidos com com a educação inclusiva. Então, nós vamos ter lá no CEDIM oficina de audiodescrição, com o professor Danilo do IFES e Lucas Aribé. Vamos ter uma oficina de matemática e libras, oficina de construção de maquetes inclusivas, com o primeiro professor de geografia cego, Ale Anderson, que está hoje trabalhando no 11 de agosto. Vamos ter uma oficina sobre o PEI, que é o plano, né, educacional individualizado. Vamos ter uma oficina sobre Soroban, que tudo isso aqui né, é voltado para a tecnologia assistiva. O Soroban, que é um recurso da matemática voltado para pessoas cegas. Vamos ter uma outra oficina sobre estímulo tátil e recursos pré-braille, também voltados para o aluno com deficiência visual. Vamos ter outra sobre tecnologia assistiva digital, que vai ser ofertada por mim, pela professora Alana, pela professora Joana, e temos outra colega também que vai estar conosco. Temos também materiais adaptados com a professora Jaqueline, e vamos ter uma roda, para finalizar tudo, nós vamos ter uma roda de conversa, vamos ter uma mesa sobre surdez, e nós teremos uma mesa, uma roda de conversa com mães de pessoas com deficiência.
com a pedagoga, desculpe, com a psicóloga Cíntia. Gente, o CEDIM está sendo preparado com muito carinho. Vai ser, as inscrições serão pelo SIGA. Quando tiver abertas as inscrições, a gente vai abrir e informar para vocês. Compareçam, estaremos todos nós lá à disposição para dialogarmos, ampliar esse debate sobre educação inclusiva. E é como eu digo para todo mundo todo dia, quando pensarem no CEDIM, pensem com o coração. Serão todos bem-vindos. Nós estaremos lá com o coração aberto para acolher, tirar dúvida, dialogar, ampliar esse debate da educação inclusiva. Estarão conosco a professora Lília, que é a atual coordenadora da Educação Especial e Inclusiva do Estado de Sergipe, e estará conosco a professora Maíra, que é a atual coordenadora da Educação Especial do município de Aracaju, entre tantos outros nomes, que a gente não está confirmando ainda, eu não tenho como citar aqui agora, tá? Então, serão todos bem-vindos, dúvidas podem falar comigo, com o próprio professor Anderson, que ele vai estar com a gente, então, ele já encaminha para a gente, e é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estarei lá no GT. Eu não estou nessa sozinha, nós temos uma equipe com a gente. Por sinal, ontem, quero divulgar que fizemos uma visita à Linda Brasil, a deputada, ela vai nos apoiar, ela vai, inclusive, estar numa mesa sobre a questão de gênero. E é isso. Muito obrigada pelo espaço, professor. Arleide, o pessoal está perguntando sobre inscrição O no som, chat. Anderson. Falou alguma coisa? Inscrição, então. O CEDIM, ele vai estar no SIGA da UFES, tanto para quem é aluno como para quem não é. Quem não é, faz lá o cadastro, mas como todos aqui são alunos, fica bem simples. É só entrar pelo SIGA, procurar lá extensão e faz a inscrição no CEDIM. Não se preocupe que na época que as inscrições abrirem, todas nós tutoras, Michele Morgana esteve conosco o ano passado, ela mediou mesa sobre autismo. E outra coisa que vai ter de novidade esse ano é que todas as mesas terão pessoas com deficiência. Todas as mesas. A temática que for ser exposta, teremos uma pessoa com deficiência. Nós já temos pessoas com síndrome de Down, pessoas cegas, baixa visão, surdas. Nós já temos autistas, teremos em cada mesa a representação da pessoa com deficiência. Então, fiquem tranquilos que todos as colegas que estão aqui, Dani, Léa, né, Cândida, nós estaremos divulgando quando as inscrições abrirem. E nós teremos atividades culturais, entre uma atividade e outra, teremos atividades culturais. Então, assim, vocês serão todos muito bem-vindos. E tem certificado, tá? Como é pelo SIGA, tudo com certificado, tanto os palestrantes, mesa redonda, quem participar, todos com certificado da UFES. Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Tá tudo em Pronto, então paz. obrigada, professor, parabéns e obrigada Cheiro pela em oportunidade. todos, abraço em todos. Boa noite, gente. Até a próxima, se Deus Até a quiser. próxima. Boa noite. Boa Boa noite. Tchau, tchau. noite. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. E aí, bota, Lucy. Boa noite.